Mensagem número 22, na palavra e na ação, baseada na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17, onde ele diz: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E Emmanuel comenta: Dizes-te cristão, declaras-te seguidor de Jesus, afirmas-te cultor do Evangelho. Isso quer dizer que o nome do Senhor se encontra empenhado em tuas mãos. Se buscamos o Cristo, de certo é necessário refleti-lo. É imprescindível, assim, saibamos agir como se fôssemos representantes fiéis no caminho em que estagiamos. Lembra-te de semelhante obrigação e, cumprindo-a, libertar-te-ás com facilidade das sombras que te atormentam à marcha. Assevera-nos o apóstolo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Efetivamente, a palavra e os atos representam a força de exteriorização dos nossos sentimentos e pensamentos. O coração inspira o cérebro dirige a existência. A emoção cria a ideia plasma as ações. É preciso, pois, sentir com Jesus para que aprendamos a raciocinar e a servir com ele. Alguém nos sugere a extensão da maledicência nas teias do julgamento precipitado? Há quem nos chame à contemplação das chagas e cicatrizes alheias? Surgem desavenças e mágoas em nosso campo de ação? Usemos a palavra nos moldes do benfeitor sublime, ajudando para o bem de todos, entre a bondade e o perdão. Somos tentados ao revide por ofensas inesperadas? Sofremos preterição e calúnia, ápodo e perseguição? Padecemos íntimo desencanto ou desgostos e angústias no templo familiar? Usemos a conduta do sublime benfeitor, ajudando o bem de todos, entre o perdão e a bondade. Seja onde for e com quem for, busca o lado luminoso das criaturas, mobilizando o amor puro, a fim de que estejas em verdade na companhia do excelso cultivador, purificando a eira do mundo. Não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com ele, para com ele colaborar na construção da vida melhor. Essa mensagem, ela me lembra quando o Lama Santen fala sobre conhecimento cognitivo e energia, a diferença, né? Porque o que Emmanuel está chamando a atenção, inclusive baseado aqui no título, né, na palavra e na ação, né, tem a ver com esses ensinamentos budistas que falam sobre como que a nossa energia se movimenta, de que forma ela está se movimentando. Porque muitas vezes a gente tem um conhecimento religioso, a gente tem o conhecimento dos ensinamentos, a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente simplesmente não faz, né? Ou seja, a prática, em resumo, ela seria o quê? A gente conseguir transpor do campo intelectual, do campo das ideias, né, do campo cognitivo, para a ação, ou seja, para o movimento da energia no mundo, né? Porque não adianta nada a gente, por exemplo, saber que a raiva é sempre uma resposta negativa, se na hora do acontecimento a gente manifesta raiva, né? Porque ao fazer isso, a gente está fazendo duas coisas, né? Primeiro, deixando de aplicar os ensinamentos. Segundo, aprofundando marcas mentais negativas. Por quê? Porque a marca mental, ela é como se fosse um sulco na mente, né? Sabe o que é um sulco, né? Quer dizer, uma marca, né? Uma coisa que
na terra, por exemplo, a gente cava, né, faz um sulcozinho para a água correr por ali, né? Então, na nossa mente também a gente cavou muitos sulcos, né? Então, um desses pode ser essa tendência a sempre que alguma situação aversiva se manifeste, alguma situação que eu não gosto, que eu não aprovo, com a qual eu não concordo se manifeste, né, eu sempre manifesto a raiva, né? Eu explodo, né? E a própria palavra está dizendo explodir, é uma coisa descontrolada, quer dizer, é a nossa energia primordial, que é uma energia divina, mas se manifestando de forma absolutamente condicionada. E esse sulco é que a condiciona, igual o sulco na terra condiciona a água a correr por um determinado caminho, né? Por uma determinada trajetória, a gente também tem esses sulcos mentais que fazem com que a gente reaja de forma automática em muitas situações, e essa forma automática nunca é a forma mais adequada, mais sábia, né? Porque ela não é uma forma que resolva o problema, mas muito pelo contrário, ela agrava o problema, né? Muitas vezes a gente tem dado o exemplo no nosso Evangelho do Lar sobre pais que perdem os filhos, por exemplo, que é uma dor muito grande, talvez, se não for a maior, está entre as maiores dores que o ser humano pode passar, né? A perda de um filho, né? Sobretudo em idade jovem ainda, né? Na juventude. E normalmente as pessoas tendem a reagir, a nossa reação natural a isso é nos entristecermos e nos deprimirmos, né? Mas acontece que a gente tem outras alternativas, a gente poderia reagir de outras maneiras, e o mais importante é que, reagindo de maneira mais sábia, quer dizer, aceitando a situação, porque quando uma situação está dada também, não adianta a gente resistir a ela. Isso é como dar murro na ponta de faca, a gente só vai se machucar, né? Quando a gente dá murro em ponta de faca, o que a gente faz? A gente se machuca, fere a mão, só isso. E o que é pior, nós estamos nos ferindo, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aí, né? Dos pais que perderam um filho, né? Eles se sentem totalmente justificados, a gente se sente totalmente justificado, porque diz, não, isso não podia acontecer, né? Deus não podia permitir que isso acontecesse comigo, né? Mas, ao fazer isso, nós estamos emanando energias que nos perturbam, que perturbam todos aqueles que nos circundam e que perturbam o ente que morreu, que desencarnou. E que numa hora como essa, que é uma hora de passagem, né, de transferência de consciência, né, uma pessoa que morreu, ela transfere sua consciência do plano visível para o plano invisível, é uma hora muito delicada, é uma hora que ela precisa de equilíbrio, que ela precisa de oração, que ela precisa de paz, ela não precisa de tristeza, depressão, né? Então, essa é uma forma de a gente reagir egocentricamente, egoisticamente. Eu estou pensando só em mim, só na dor que eu estou sentindo, o resto que se dane. Porque isso é o que realmente acontece quando a gente reage dessas formas, né? Quando a gente reage de forma negativa às situações, né? Então é por isso que Emmanuel aqui está nos convidando, até mesmo, por exemplo, quando alguém faz um julgamento precipitado de outra pessoa, né? O que a gente deveria fazer, né? Sobre isso, inclusive, essa questão do julgamento, eu estava ouvindo o Lama Santem hoje, né? E ele dizendo assim, olha, a gente pode olhar a pessoa cometendo o pior crime do mundo, né? Se nós, naquele momento em que nós contemplamos a pessoa ou vemos a pessoa praticando esse crime, nós fazemos um julgamento e dizemos assim, ele é assim, nós estamos cometendo um ato de ignorância. Porque dali ele vai sair, vai chegar em casa e vai ter reações amorosas, ele vai entrar numa outra bolha de realidade, né? Que é uma bolha, digamos, da família, por exemplo, da esposa, dos filhos, e vai tratar todos com amor, com compaixão, querendo diminuir o sofrimento e querendo que todos fiquem bem. E aí o Lama pergunta, quem é essa pessoa? Aquela que cometeu o crime ou aquele bonzinho da família? Ele não é nenhum dos dois. São identidades que ele manifesta. E o julgamento faz com que a gente congele uma pessoa numa visão, né? Como se a gente tivesse tirado uma fotografia dela e aquela fotografia passasse a valer para a vida inteira, quando na verdade a gente sabe que que todos nós passamos por mudanças o tempo inteiro, né? A filosofia tradicional chinesa mesmo, ela diz, tudo muda, só a mudança permanece,
né? Então as pessoas também mudam, né? E elas não mudam amanhã nem depois de amanhã. Ali ela, é como eu falei, a pessoa cometeu um crime aqui, ali ela saiu, ela já está outra pessoa, porque ela entrou em outra bolha. A gente muda de bolhas de realidade durante um mesmo dia, várias vezes, né? A gente chega no trabalho, a gente manifesta uma determinada identidade, né? A gente chega em casa, já não é mais a mesma identidade, já não é aquela mesma pessoa, né? Se a gente for para um outro ambiente qualquer, já, né, social, um bar ou qualquer outro lugar, já vai ser nós já vamos manifestar uma outra faceta da nossa personalidade, né? E nós não somos nenhuma dessas identidades. Nós somos uma essência luminosa que produz essas identidades e que está por detrás dela. Então, qual é a sabedoria? A sabedoria é nós, ao invés de olharmos para aquilo que o ser está manifestando, é tentarmos entender que condicionamentos o estão levando a se manifestar daquela forma. Porque é assim que um bodhisattva, ou seja, um ser compassivo, age, né? Ele procura ver que condicionamentos estão levando a pessoa a praticar uma negatividade. Como eu posso ajudar ele a se libertar desses condicionamentos? Porque ele, como nós, tem marcas mentais que levam a reações automáticas, impensadas e insensatas, como nós também temos. Nós temos que ter essa humildade, né? Nós não somos melhores que ninguém, então nós não podemos julgar, porque ao julgar, nós estamos congelando a nossa visão, e ao congelar a nossa visão, nós estamos cada vez mais nos prendendo à ignorância. Então, essa mensagem de Emmanuel, né, cujo título é Na Palavra e na Ação, ela nos convoca a fazer esse esforço, a fazer esse trabalho, né, de não nos deixarmos arrastar pelos nossos automatismos. Ou quando nos arrastarmos, né, temos a lucidez de olhar para aquilo e ver se conseguimos entender como aquilo está se produzindo e por que aquilo está se produzindo. Para que, ao aumentar a nossa compreensão dos nossos condicionamentos, a gente possa, a cada dia, iluminar mais, né, os aspectos sombrios da nossa personalidade e avançar mais no caminho e fazer isso que Emmanuel está sugerindo aqui, né, que é colocar na nossa ação do dia a dia, nas nossas palavras do dia a dia, naquilo que nós falamos e fazemos no cotidiano, os princípios de sabedoria que a gente está aprendendo nos ensinamentos.